Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por este dia. Hoje, dia 27 de janeiro de 2025, tiramos esse tempo para poder meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, e o nosso versículo de trabalho é o versículo 17. E a palavra do Senhor nos diz: E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade das minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Temos aqui um momento em que Davi praticamente ele está sendo praticamente estabelecido como rei, né? Como rei tanto de Judá quanto de Hebrom. Pelo menos ele está nos preparativos finais, né? O povo ali agora tem consciência que Davi deve ser o seu rei. Rei não só de Judá, mas do próprio reino de Israel. E o interessante é que o cenário aqui é de uma, vamos dizer assim, é de uma valorização, de uma confirmação de nome de homens e também de uma própria valorização do próprio Davi. Que Davi tinha a capacidade, pelo aquilo que ele fazia, e nós vimos isso no devocional de ontem, né? Quando houve um reconhecimento do povo, que dizia que apesar de Saul reinar sobre Israel, agora Israel como uma nação única, era Davi o responsável para que durante os campos de batalha Israel fosse vitorioso. Mas sempre lembrando que Davi se tornava vitorioso porque o Senhor estava com Davi, né? Então, e quando a gente vai ver, então, aqui o momento, ele vai trazer novamente, ele vai acentuar, ele vai, vamos dizer assim, fazer as marcações de uma forma mais precisa sobre a representatividade daqueles homens que se uniram a Davi, os seus próprios valentes. E o interessante é que ele começa falando que Davi estava em Ziclague. E nesse momento é um pouquinho antes da morte de Saul. E Davi estava em Ziclague por quê? Porque Davi havia se unido ao rei Aquis. A gente vê essa história ali mais ou menos no capítulo 27 de 1 Samuel e também capítulo 30. Na verdade, do capítulo 27 ao capítulo 30 de 1 Samuel, que fazem parte dos nossos devocionais. É só você procurar aí esses capítulos, que as nossas marcações devocionais têm sempre o nome do capítulo, o nome do livro, o nome do capítulo. Então, Davi tinha se unido ao rei de Aquis. O objetivo de Davi ali era fugir de Saul, já que ele não conseguia, vamos dizer assim, estabelecer uma paz e uma união com Saul, porque Saul tinha como propósito matá-lo. E da forma que ele achou para poder se livrar das mãos de Saul, foi ir até o rei dos filisteus e por lá ficar. E Davi foi conquistando a confiança do rei filisteu até chegou a um certo ponto que os filisteus e os israelitas se prepararam para uma batalha, que vai ser justamente a batalha da morte de Saul. Então, lá no capítulo 30, que Saul morre no 31, no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, quando há o movimento do rei Aquis e vários dos seus príncipes, Davi e os seus homens estavam com ele, Davi, apesar de ser bem acolhido, apesar do rei Aquis confiar em Davi, os príncipes assim não fizeram. E tinham medo que Davi se rebelasse contra a fúria de Davi, que iria compor o exército dos filisteus, poderia se rebelar contra os próprios filisteus. E a cabeça dos filisteus certamente rolaria. Porque Davi sempre foi um dos principais filhos de Israel, um dos principais filhos do Senhor, um homem de guerra valente, e os príncipes não confiavam. Até mesmo eles diziam assim, porque e dentro desse processo de desconfiança, eles trouxeram aquela canção cantada pelas mulheres que dizia assim: Saul feriu milhares e Davi feriu 10 milhares. Então, era alguém que não conquistou o coração dos príncipes, apesar de ter conquistado o coração do rei. E não lhe foi permitido lutar a batalha. E ao retornar à cidade de Ziclague, que ele estava em movimento, ao retornar à cidade de Ziclague, Davi encontra uma situação triste, uma situação de calamidade, porque os amalequitas, inimigo também dos filisteus, eles entraram na cidade de Ziclague, saquearam e inclusive levaram todas as mulheres. Todas as mulheres eles levaram. Porque Davi estava vindo da cidade de Afeca e Israel estava lá na cidade de Jezreel. Os acampamentos montados, prontos para se formar a batalha. E quando eles levaram essas mulheres, os guerreiros, os valentes, ou seja, a família dos israelitas, quando eles voltaram, a tristeza, o choro foi tão grande que os próprios homens de Davi, nesse momento, acabaram culpando a Davi.
Eles culparam a Davi pelo que tinha acontecido, porque seus corações estavam completamente entristecidos. E nisso, Davi, através do sacerdote, o éfode, mandando trazer o éfode, consultou o Senhor para saber se ele ia ou não se levantar contra os amalequitas. E o Senhor simplesmente autorizou Davi nessa batalha. Porque lá no versículo 6 ele disse assim, do capítulo 30 de 1 Samuel, disse assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E a partir do momento que Deus estabelece com Davi ali, vamos dizer assim, a certeza de sua vitória, o que nós temos é que Davi avança, vai perseguir o povo amalequita, vai na busca da batalha, no final vence os amalequitas e restitui, vamos dizer assim, restitui as famílias, né, a paz, a alegria e a tranquilidade, porque todos são trazidos de volta. Então esses homens que fazem parte de Davi aqui, desse processo, são vários deles, e eles são homens realmente que interessante, são homens que têm, vamos dizer assim, verdadeiro respeito por Davi. E não são só eles não, primeiro começaram eles. Mas a gente vai ver que agora nós temos, na verdade, começou isso aqui, mas na verdade nós temos agora, não só esses homens, como o próprio povo judeu, que agora reconhece que Davi é merecedor de governá-los. E aí a Bíblia vai trazendo as diversas habilidades que vão surgindo, diversos suprimentos, ou seja, o Senhor vai constituindo um exército para Davi. O Senhor vai constituindo, porque Davi precisava de um exército. Davi saiu sem nada, saiu corrido, perseguido por Saul, mas agora Davi praticamente está formando o seu exército. E um exército que não Davi pediu, são os próprios homens, movidos pelo Senhor, movidos pela força de Deus, que agora procurou Davi para se compor. E aí vai vir homens de vai vir homens de Gade, vai vir homens e um dos primeiros homens que vem, a Bíblia relata, um dos primeiros, os homens de Gade. O interessante é que os homens de Gade, na hora que vão se reunir para Davi, a Bíblia diz que lá no versículo 15 diz: estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os do vales para o oriente e para o ocidente. Ou seja, esses homens fortes, homens que sequer temeram o rio Jordão que estava na sua cheia, e a nado, e foram abrindo espaço para que pudesse reunir a Davi. Em seguida temos que homens da tribo de Saul, ou seja, da tribo de Benjamim de Judá, também vieram a Davi. E é justamente nesse momento em que Davi ele diz aquelas palavras iniciais que nós vemos no nosso devocional. E o melhor de tudo isso é que a resposta que o povo dá, porque Davi estava com medo, Davi ficou ansioso, afinal Davi até aquele momento era um homem perseguido, era um homem que a própria vontade de Saul era um inimigo, porque o rei de Israel o perseguia. Então Davi temeu aqueles homens, a aproximação deles. E apesar desse seu medo, o interessante foi que o Senhor tomou conta da situação. E por meio do Senhor, que colocou o Espírito em Amassai, e o Espírito, que aqui que a gente fala é o próprio Espírito de Deus, e Amassai, tomado por esse Espírito, ele, que era chefe de 30, né, ele diz: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropa. Então, Davi agora aqui tem a formação do seu suprimento do seu exército. E, inclusive, a própria tribo de Manassés também passaram para o lado de Davi, quando houve a batalha dos filisteus contra Saul. Então, Davi. E quando Davi está estabelecido em Hebron, nós temos que a palavra de Deus, entre o versículo 30 e o versículo 37, ela vai estabelecer como essas tribos, como Deus foi unindo o seu povo, como um povo ali que nesse momento, que era um povo dividido em torno de Davi, começou agora a se unir, como começou a se formar uma nação, formar uma família, na verdade. Então nós temos um movimento de todas as tribos para servir a Davi, porque vieram os filhos de Judá com suas lanças, vieram Simeão com seus valentes, vieram Levi também. O interessante de Levi aqui, porque Levi é associado a uma tribo de sacerdócio, mas não havia na lei nenhuma restrição para que Levi não lutasse as batalhas. Então Levi apresenta 4.600 homens à disposição de Davi. O interessante, nós temos também
os homens de Benjamim com seus arcos e flechas. Nós vemos os homens de Efraim. Nós tivemos também da meia tribo de Manassés. Nós tivemos os filhos de Issacar. E na parte de Issacar ele diz assim, destes na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer. Aqui, muito provavelmente, Issacar era arquitetura política, porque até aquele momento, como ele fazia parte do ajuntamento com Saul, e vendo que Saul tinha tombado o campo de batalha, agora ele reconhece a leitura do cenário que era diferente, e aí era um homem, era uma tribo de estratégias políticas, e ela provavelmente já se alinhou, até mesmo para o próprio movimento das demais tribos. Também tivemos que Zebulon veio para o campo de batalha, Naftali, também com suas rodelas e lança. Os danitas, que foi uma tribo que sumiu ao longo dos tempos, também estava presente. Assé saíram da banda da além do Jordão, tanto aí Assé participou, e saíram também os rubenitas, os gaditas e as meia tribos de Manassés com seus instrumentos de guerra para a peleja. Ou seja, Deus agora reúne todo um exército em prol de Davi. E depois de tudo isso, lá no versículo 39 diz assim, e estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Ou seja, Davi que não tinha nem sequer os recursos materiais apropriados, mas o próprio povo, os seus irmãos já tinham preparado tudo. O Senhor tinha utilizado eles, porque além de agora homens de guerra, tinha todo o suprimento para as batalhas que precisassem ser travadas. Ou seja, Davi reúne a família. Davi é alguém que passa, vamos dizer assim, como um próprio, vamos dizer assim, como hoje nós nos tornamos, como hoje nós circundamos ali a Cristo Jesus, queremos estar em torno de Cristo Jesus. Nesse momento, Davi tinha uma representatividade, não que ele fosse uma divindade, mas de alguém que tinha propósito, alguém que cumpria a vontade do Senhor. E naquele momento havia uma unidade nesse processo e nessa vontade de cumprir as coisas do Senhor. Porque, segundo a palavra de Deus, a abundância e alegria naquele momento havia em Israel. Graça e paz, gratidão damos a Deus Todo-Poderoso, que Ele possa cuidar de você e da sua família nessa segunda-feira, dessa nova semana. E que Deus possa te cuidar, meu irmão.